Seja bem-vindo ao nosso curso de especialização em Teologia Paulina. Estamos falando sobre a ética cristã em Paulo, utilizando este livro escrito pelo Dr. Estélio Rega. Nós vamos aqui, para você que está acompanhando no livro, para a página 62. O apóstolo Paulo ele tinha uma preocupação com a ética cristã. Não confundir a ética do apóstolo Paulo, a ética cristã do apóstolo Paulo, com a de João, com a de Pedro, com a de Tiago, e muito menos confundir a ética do apóstolo Paulo com a de Platão, Aristóteles, Sócrates, os estoicos, os epicureus, os romanos. Paulo tinha uma linha ética diferenciada em relação aos demais. Vamos ler aqui o comentário. Aos crentes de Corinto, Paulo ensina que tudo é permitido, preste bem atenção, tudo é permitido, mas nem tudo convém. O que significa que cabe a cada um a escolha dos seus atos. Se o cristão pode optar por agir do modo que deseja, ele então readquire a sua autonomia. A diferença agora é que, uma vez com Cristo, o indivíduo assume voluntariamente o compromisso de lealdade e de manutenção dos elevados ideais do Evangelho. Em Cristo existe a liberdade da lei, acompanhada com a escravidão à lei mais elevada do amor. Veja, Paulo apóstolo ele tem uma consciência cristã. Isso é importante nós pontuarmos, por quê? Deve haver uma emancipação do homem de uma escravidão em que ele vivia anteriormente para a liberdade que há em Cristo Jesus. Palavras do Senhor Jesus: se o Filho vos libertar, verdadeiramente você ficará livre. Não é uma liberdade condicional, não é uma liberdade relativa. Nas palavras do Senhor Jesus, é uma verdadeira liberdade, ou uma liberdade verdadeira. Paulo experimentou isso, uma vez que ele está emancipado da escravidão que ele anteriormente vivia, e agora se encontra livre em Cristo. O que é que eu vou fazer? Na carta aos Coríntios ele vai dizer: tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Esse tudo é uma coisa muito absoluta na teologia do apóstolo Paulo. Ele é um homem livre, você é um cristão livre. Deus colocou você em estado de liberdade, veja os vídeos anteriores, e agora você tem que saber o que fazer com esta liberdade que Deus lhe concedeu. Uma verdadeira liberdade, uma liberdade verdadeira, não uma ocasional, não uma circunstancial. É muito comum os sistemas religiosos tentarem tolher a liberdade que existe em Cristo Jesus. Mas Paulo, por exemplo, ele vai escrever a carta dele aos Gálatas e ele está relatando a visita que a comitiva de Tiago fez na igreja de Antioquia. Paulo, escrevendo aos Gálatas, está usando um episódio que aconteceu na igreja de Antioquia para dizer aos irmãos o que é a liberdade. Inclusive, na carta aos Gálatas, que eu recomendo que você leia, ele diz o seguinte: vocês já estão livres em Cristo, não tornem a se colocar debaixo do jugo da servidão. É para a liberdade que Cristo vos chamou. Preste atenção, porque esse é o tópico da nossa aula. Nós não sabemos o que fazer com tanta liberdade que Deus nos concede em Cristo. Cristo, ele é o legislador legítimo, autêntico e primeiro da vida cristã. Legislador. É Cristo quem legisla sobre você em todas as coisas. Não há uma lei superior a Cristo. Ele é o legislador. E sendo ele o legislador, é também um juiz. Veja, aquele que promulga a lei e faz a lei ser cumprida por ele mesmo. Por ele mesmo. Aprove a Deus colocar você em um estado de liberdade verdadeiro, não falsificado, não com medo. Porque ou Deus te coloca em estado de liberdade verdadeira ou não te coloca. Deus não pode colocar você em estado de liberdade e depois ficar com medo. Puxa, o que é que eu fiz? O que ele fez, ele te libertou.
e agora lhe deu a sua liberdade, entregou em suas mãos a liberdade. Paulo entendeu isso. Deus me libertou, eu não sou mais devedor nem a grego, nem a bárbaros, nem a judeus, e nem a lei e a ninguém mais. Por quê? Porque foi liberto por Cristo. Cristo te libertou verdadeiramente. Ponto. O que é que eu vou fazer com essa liberdade? Agora você vai se apresentar a Deus voluntariamente, o que é muito difícil para a estirpe humana. A estirpe humana aceitar voluntariamente o jugo de Cristo é muito difícil. O jugo de outros homens até que aceitam, mas o jugo de Cristo? Mas como assim? Eu não sou livre? Sou. E por que eu tenho que levar um jugo? Você não tem que levar um jugo, você tem que voluntariamente buscar este jugo, colocá-lo sobre as costas e levá-lo em ação de graças. Tudo é permitido. Não existem sanções, não existem regras, não existem ditames, não há normas, a não ser a consciência purificada pelo Espírito Santo, purificada pelo Evangelho. A consciência, esta agora vai conversar com um cristão na sua caminhada, na sua trilha, tendo Jesus Cristo como nosso mentor, aquele que nos mentora, aquele que nos aconselha, porque sobre Jesus repousa o espírito do conselho. Você está livre. E o que é que você vai fazer com a sua liberdade? Trata-se de uma abordagem ética paradoxal, em que a autonomia é abandonada em favor de uma teleheteronomia. Veja, nós trabalhamos muito e o sistema escolar do Brasil e de todas as nações que se comandam pela cartilha da ONU, da Organização das Nações Unidas, estas nações, elas desde a tenra idade, desde criancinha, vão treinando as crianças para a autonomia, ser autônomo, senhor de si. Até aí, nada de espantoso. Então você deve ser o senhor de si. Quando nós viemos para as fronteiras do Evangelho, nós encontramos uma heteronomia, não uma autonomia, uma heteronomia. O que é que nós descobrimos? Que eu tenho uma autonomia em relação a coisas diferentes, a mundos diferentes, a leis diferentes. Existem muitas leis que vão cerceando a minha liberdade. Bom, quando eu venho para Cristo, aí eu vou encontrar uma teleheteronomia. É a lei de Deus acima de todas as leis. E qual que é a lei de Deus? É a lei do amor, com efeito. Aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei, porque o amor não faz mal ao próximo. Você é chamado para uma esfera da existência humana que está acima dos patamares das leis e das normas de regras éticas. Não faças, não comas, não toques, não uses, não manuseies. Deus está muito menos preocupado em dizer para você que roupa você vai deixar de vestir ou vestir. Muito pouco preocupado com isso. Deus está muito pouco preocupado em dar uma dieta para você do que você deve comer e o que você não deve comer. Os lugares que você pode ir e os lugares que você não pode ir. As pessoas com quem você pode ter amizade e as pessoas que você não deve ter amizade. Essas regras são etiquetas e convenções humanas. No começo desse vídeo, eu disse a você, não confunda a ética do apóstolo Paulo com a de Pedro, com a de Tiago, com a de João, muito menos com a de Aristóteles, Platão, Sócrates, os estoicos. Não confunda a ética que o apóstolo Paulo tem com essas convenções que são na horizontal, que tem a sua validade, tem a sua importância, mas você, que é de Cristo, recebeu a consciência de Cristo, palavra do apóstolo Paulo. Todos nós que somos do Senhor recebemos a mente do Senhor. Isto para que a gente possa começar a pensar a vida, a nossa liberdade, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade por um prisma do amor ao próximo, porque o amor não faz mal ao próximo. Agora, existem pessoas que a gente considera próximos e são nossos inimigos, adversários, pessoas que estão no mundo para nos destruir, nos perseguir, nos corromper, nos aliciar para o inferno.
Aí a gente fica um pouco confuso. Eu tenho que amar ao meu próximo, mas o que eu vou fazer com essa fera? O que é que eu vou fazer com esse demônio? O que é que eu vou fazer com essa estirpe ruim? Jesus, ele teve que lidar com essas pessoas também 24 horas. Por quê? Haviam filhos do diabo. E Jesus, ele era firme com os filhos do diabo, dizendo: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer-lhe a sua vontade, porque ele é mentiroso e homicida. Não conseguiu se firmar na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere a mentira, fala do que é próprio, porque é pai da mentira. Foi assim que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus, ele era firme com os adversários. O Senhor Jesus, ele era verdadeiro com os adversários. Ele era autêntico e direto com os adversários. O que não eximia o Senhor Jesus de amar os seus inimigos. Não eximia de Jesus de orar pelos seus inimigos, ter tolerância para com eles, ter paciência para com eles. Nós cristãos temos uma ética, que é a ética de Cristo. Temos uma mente, que é a mente de Cristo. Tem pessoas que são os nossos próximos, pessoas que a gente pode alcançar com a mão. Isso significa próximo. Você é o meu próximo? Você que está assistindo este curso de especialização pela internet, pelo canal do YouTube, você está próximo de mim, você é o meu próximo. De vez em quando eu recebo algumas alfinetadas no YouTube, alguns comentários perversos, perseguidores, de gente que não tem Cristo, não tem o Espírito Santo, não conhece o Evangelho, detesta a igreja e não gosta da gente. Como que nós vamos tratar essas pessoas que são os nossos adversários pela ética? Tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas são convenientes ou edificam. Por isso, eu posso imitar o Senhor Jesus. Com essas pessoas, eu teria que ser firme, verdadeiro, audaz, autêntico. No episódio que eu falei para vocês lá, que a comissão de Tiago foi para Antioquia. Paulo disse: quando eu percebi que eles estavam ali só para espionar a nossa liberdade em Cristo, como que nós nos comportávamos, quando eu percebi que eles estavam dissimulando e causando dissensão na igreja, partidarismos, aí Paulo disse: resisti a eles, nem por uma hora sequer eu concedi a eles uma liberdade para que eles nos espionassem. O apóstolo Paulo foi firme. Se é seu amigo, se é seu próximo, se lhe quer o bem, se anda com você no caminho, você tem a liberdade para agir com pleno amor com essa pessoa, com esse indivíduo. Mas se você perceber que ele é um adversário, que é um inimigo, um espião, quer destruir você e as obras que você faz, as pessoas que você gosta e tudo que você protege, seja firme, vai agir com amor e com cautela. Palavras do Senhor Jesus. Seja simples como as pombas. Você pode perceber as pombas. Você se aproxima delas, você as alimenta. Elas parecem que estão ali ao alcance da mão, mas está 2 passos em direção a ela para ver se ela não voa. Seja simples como as pombas. Seja maleável, seja acessível, seja tolerante, seja paciente, seja confiante em Deus, tenha otimismo, tenha alegria, olhe a vida por um prisma do bem. Mas o Senhor Jesus também disse: seja prudente como as serpentes, porque as serpentes são ariscas. Quando elas percebem que elas estão sendo acuadas, o que elas fazem? Armam o bote. Elas já começam a armar o bote. Se você brincar, ela te dá uma picada e injeta em você o veneno. Palavra do Senhor Jesus. Que as pessoas olhem para você como cristão, sabendo que você é uma pessoa do bem. Você confia em Deus. Você se pauta pelo bem. Mas se ele for um adversário e te enfrentar, tenha coragem, tenha audácia, tenha bastante prudência e se arme também, para que a pessoa saiba: estou mexendo com um cristão, e que o cristão não é traiçoeiro, mas é prudente. Nós nos pautamos pela prudência, naquilo que dá para a gente resolver, pelos caminhos da paz, do amor, da harmonia e da tranquilidade, a gente resolve. Mas de vez em quando a gente tem que buscar o apoio da lei. Às vezes, infelizmente, mas é verdade,
De vez em quando nós temos que nos pautar por aquilo que os homens legislaram. Por quê? Palavras do apóstolo Paulo aos Romanos. Porque os magistrados que estão aí são para punir essas pessoas que estão aí destruindo o mundo. Se você faz o bem, você não tem que temer o magistrado. Mas se você obrar o mal, tema, porque não é debalde que desembainha a espada. Tem muita gente que entende a linguagem do Evangelho e fala: mexi com um crente, mexi com um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, vou pedir perdão, vou me retratar, vou deixar isso aí, vou reconhecer o meu erro. Mas tem gente que não respeita a tua fé, não respeita a sua índole, não respeita a sua ética. E com esses aí é necessário tratar na lei. É com advogado, é com tribunal, é com júri, é com juiz, é com as barras do sistema, porque eles só entendem essa linguagem, que é a linguagem da espada da lei. Aí você fala, e eu já vou terminar esse vídeo, daqui a pouco a gente retorna a esse mesmo tema, mas eu quero concluir com você. O que é que eu vou fazer quando eu tenho plena liberdade, eu tenho plena consciência do que eu vou fazer? Mas o que é que eu vou fazer quando a pessoa do outro lado, o meu adversário, não entende a minha linguagem? Se você tiver que recorrer à justiça, recorra à justiça. Se tiver que recorrer à polícia, recorra à polícia. Por quê? Porque está em pé de igualdade com os médicos. Quando você precisa de um médico, você não vai atrás de um médico? Quando você precisa de um emprego, você não vai atrás de um empresário? Quando você está com sede, você não vai beber água? Pois então, quando você estiver em litígio com uma pessoa que não entende essa linguagem do Evangelho, somente é barrada pelo império da lei, é o advogado que você deve recorrer, é a polícia que você deve recorrer. Tem coisa que é caso de polícia. Infelizmente, ou felizmente, graças a Deus por isso, vamos mudar o palavreado, graças a Deus nós não estamos abandonados e largados. É certo, porém, que a justiça dos homens é totalmente falha. Se não for totalmente, é muito falha. E a balança pode pender para o lado da injustiça, mesmo você recorrendo aos artifícios de um advogado ou de um delegado de polícia. A lei no Brasil, por exemplo, ela nos deixa muito a desejar. O que fará você então? Continuará buscando a Deus, confiando em Deus, porque Ele, acima de tudo, é o justo juiz. Já nós voltamos para a segunda parte dessa aula do curso de especialização em Teologia Paulina.